Olá pessoal, aqui quem fala é Luana Rezende. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre modelagem de sistemas elétricos. Nesse vídeo eu simularei um circuito RC no Simulink para ver como ele funciona. Estou fazendo esse trabalho junto com a minha colega Nilovina Fonseca para a Universidade Federal da Bahia. Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai simular o circuito RC com 2 capacitores e 2 resistores que está aparecendo no canto direito da tela. Esse circuito já foi modelado matematicamente no vídeo anterior, então se você não viu, por favor volte e assista para entender melhor aqui a execução, tá? Bom, nós vamos usar novamente a S-Function, que tem a prerrogativa de criar blocos para modelar sistemas dinâmicos ou matemáticos em diversas linguagens, personalizando esses blocos dentro do Simulink. Para utilizar a S-Function, a gente chama a função, com o sys ali, que é o nosso vetor de retorno do sistema, e as condições iniciais. E a gente vai chamar essa S-Function de circuito RC paralelo. E dentro desse circuito RC paralelo, a gente tem ali os chamados parâmetros, que explicando um pouquinho. O T é o nosso tempo de simulação, o X vão ser os nossos estados, que nada mais são do que variáveis internas do sistema que armazenam informações sobre o histórico do sistema e determinam seu comportamento futuro, dado ao conjunto de entradas. Temos ali de fato as entradas, que no nosso caso vai ser só uma, que é a fonte de tensão do sistema, tá? Temos a flag, que a gente vai ver como é que funciona no decorrer do código. Temos R1 e R2, que são os circuitos do sistema, e C1 e C2, que também são os capacitores do sistema ali, que são os componentes, tá? Passando ali para a primeira flag, a gente está fazendo a iniciação do sistema. Então aqui a gente vai explicar para a função, para essa function, como é que o sistema vai funcionar. Bom, primeiramente a gente vai iniciar nosso vetor de condições iniciais, que são as tensões iniciais nos capacitores, e portanto elas vão iniciar em 0. Ou seja, não há carga nos capacitores no momento que a gente inicia o sistema. Passando ali para o sys1, a gente define o número de estados contínuos, que no caso são 2, a tensão no capacitor 1 e a tensão no capacitor 2. Já o sys2 a gente definiria o número de estados discretos, só que é igual a 0, já que o nosso modelo aqui é contínuo. No sys3, a gente define o número de saídas, que no nosso caso vão ser as cargas nos capacitores, então são 2 saídas, Q1 e Q2. No sys4, a gente define o número de entradas, que pra gente vai ser só uma entrada de fonte. No sys5, a gente definiria a alimentação direta, mas como a gente não tem, a gente iguala a 0. Assim como o tempo de amostragem, a gente iguala a 0, porque é um sistema contínuo e aqui não faria sentido colocar um valor nessa variável, tá? Passando para flag igual a 1, a gente vai fazer a resolução das equações diferenciais. E para isso a gente fornece os estados e a entrada. Então a y1 vai ser o de 1, que é a nossa fonte. VC1 vai ser x1, que é o nosso primeiro estado, e VC2 vai ser x2, que é o nosso segundo estado. E a gente define também o sistema de equações diferenciais que a gente quer resolver. Essas equações diferenciais foram modeladas no vídeo anterior, então novamente, se você ainda não viu, volte lá e entenda melhor como é que a gente chegou até aqui. Mas aí no final a gente chama sys para nos ajudar a resolução, a integração ali das equações diferenciais, tá? Bem, já na flag 3, a gente vai definir as nossas saídas. Então, a gente está chamando aí VC1, que é o nosso estado 1, e VC2, que é o nosso estado 2, que são as tensões nos capacitores 1 e 2. A gente vai definir o nosso sistema de equações algébricas das saídas. Então, a gente chama Q1 igual a C1 VC1 e Q2 igual a C2 VC2. Essas equações também foram explicadas lá no vídeo anterior. Depois disso, a gente vai chamar sys para nos ajudar a definir aí as saídas Q1 e Q2. E se não tivermos nenhuma das flags, sys vai ficar vazio, ou seja, não vai fazer nada, e aqui a gente encerra o nosso código. Agora a gente vai iniciar a parte dos blocos no Simulink de fato. Clica ali no botão superior Simulink, Blank Model, para criar um novo modelo, e assim que abrir a página, você pode maximizar e procurar na Library Browser os nossos blocos. Iniciar, clique em Simulink, procure por Sources, que vai ser a nossa fonte, e coloque ali uma fonte constante. É só puxar e arrastar para a página em branco. O bloco será o S-Function de fato que a gente vem falando. Então, a gente pode ir ali em cima e digitar S-Function e clicar no Enter para procurar. Só selecionar S-Function e arrastar para pertinho da nossa fonte. Depois a gente vai configurar, mas por enquanto vamos só puxar os blocos. O próximo bloco é o Demux. Usaremos esse bloco porque temos 2 saídas, Q1 e Q2. Então você pode digitar ali Mux, procurar por Demux e arrastá-lo para pertinho da nossa S-Function. Agora vamos em Sinks, procurar por Scope, que vai ser o bloco que vai nos mostrar ali o comportamento do sistema, como é que ele está funcionando em termos
de gráfico, a gente vai realmente ver. E o display, onde a gente vai ver como é que tá funcionando a nossa saída, né? Como é que tá o valor da nossa carga. Então a gente coloca 2, porque novamente são 2 cargas. Agora eu tô ali ligando os blocos, é só puxar e arrastar as setas para os respectivos blocos. Depois de arrastar todas as setas, vamos configurar cada um dos nossos blocos. Dê um duplo clique na fonte e defina qual vai ser a voltagem fornecida. Aí eu coloquei o valor de 20, só clicar em OK. Nas estéticas também vou definir o nome da fonte e dizer que ela é medida em volts. Ok, agora damos um duplo clique na S-Function. Function Name é importante colocar exatamente o mesmo nome que você atribuiu a S-Function lá no seu código. Para isso, vamos retornar lá no código e ver qual foi exatamente o nome? Bom, aí eu vou copiar o nome, que foi circuito, _RC, _paralelo, e colar lá no respectivo lugarzinho chamado S-Function Name. Vou definir agora os parâmetros, que são R1, R2, C1 e C2. Ok. Vou dar uma aumentadinha ali no bloco para ficar mais visível. Ok. Os displays servirão para nos dizer qual vai ser a carga de cada um dos capacitores. Então vamos atribuir o nome a eles. Eu chamo o primeiro de Q1 e explico que a unidade de medida é Coulomb. Uma coisa para o segundo display, que vai se chamar Q2 e unidade de medida em coulombs também. Clique com o botão direito em cima do bloco da S-Function, Mask, Create Mask. Aqui nós vamos definir os valores dos componentes do circuito. E aqui essa é uma das partes mais importantes desse vídeo, porque a gente vai entender realmente como o sistema funciona. Para isso, clique em Edit e vamos definir aí o nosso primeiro parâmetro, que será a resistência de número 1. Ela de resistência primeiramente e defino a sua unidade de medida, que pra gente aqui vai ser o ohm. No name, eu defino realmente o nome que eu já tinha dado para o parâmetro, que nesse caso é R1. Vamos também atribuir o valor de 2 ohms para essa resistência. Clique novamente em Edit para editar o próximo parâmetro, que vai se chamar resistência 2 e vai ser exatamente igual à resistência 1. Clique novamente em Edit para definir o terceiro parâmetro, que agora vai ser a nossa capacitância 1. Lembrando que a unidade de medida da capacitância é farad, então a gente também vai indicar isso no nome do prompt. Definimos exatamente o mesmo nome que definimos para o parâmetro lá no código, ou seja, C1, e vamos atribuir um valor, que vai ser 0.5. Aqui é importante ter atenção com o ponto, tá? O Simulink não aceita vírgula. Vamos novamente em Edit e criar a capacitância 2. Lembre-se de salvar antes de fechar essa janela. Enfim, para ver como o sistema está se comportando, clique em Run e nós teremos as nossas saídas. Entender as nossas saídas, reparem que os dois displays estão mostrando uma carga de 10 Coulomb. Mas por que será? Retornando ao código, a gente pode lembrar que a carga é medida por capacitância vezes a tensão no capacitor. Então, como as condições iniciais são nulas, a tensão no capacitor assume a mesma tensão da fonte. E por isso, nós teremos 20, que é a tensão da fonte, multiplicando a capacitância de 0,5. O que resulta numa carga de 10 Coulomb, como a gente pode ver aí na saída. O que será que aconteceria se a gente mudasse o valor da fonte para 10? Vamos ver? Comprovando o que foi explicado, quando a gente aperta em Run, a carga no capacitor também cai pela metade, porque nós estamos multiplicando 10 vezes 0,5. Ali eu mudo novamente para 20 para a gente olhar outros parâmetros do circuito. Vamos rodar novamente. Vamos olhar ali o primeiro scope, que é o primeiro gráfico. Esse gráfico representa o comportamento da nossa saída, ou seja, da carga do capacitor no tempo. Então a gente vê que ao longo do tempo a carga vai aumentando, até que em um dado momento, mais ou menos ali no tempo 6, ela estabiliza, justamente na carga de 10 Coulomb que a gente acabou de ver. Mas o que aconteceria se a gente mudasse os parâmetros? Dê um duplo clique na S-Function e mude o valor da resistência para 1, por exemplo. Ok. Vamos rodar novamente e ver qual foi a resposta do circuito a essa mudança. Para isso, a gente pode observar que a carga se manteve intacta, já que ela não depende da resistência. Mas o que aconteceu com o scope? Nesse gráfico, podemos observar que o capacitor se carrega muito mais rapidamente do que tinha carregado antes. Isso acontece por conta da constante de tempo, que nada mais é do que R vezes C. Então, uma vez que você reduziu o valor de R, a constante de tempo também diminui. Isso quer dizer que o capacitor demorará menos tempo para saturar e atingir a sua carga máxima. Vamos lembrar como era antes? Bem, antes vocês podem observar no gráfico que a saturação ocorria mais ou menos no tempo 6.
Agora, no nosso novo scope, ocorre mais ou menos no tempo 3. Isso acontece porque a resistência diminuiu pela metade, então nada mais justo do que esse tempo de carregamento também diminuir pela metade. Vamos continuar brincando com esses parâmetros para entender o circuito? Agora eu vou mexer no parâmetro da capacitância 1, vou dobrar o seu valor e rodar novamente a simulação. A gente pode observar que a carga também dobrou, já que ela é uma função da capacitância e a diferença de potencial no capacitor, que se manteve intacta. Então, como dobramos a capacitância, nada mais justo do que dobrarmos também a carga, certo? Observando agora o scope, a gente nota também que o gráfico atinge ali a saturação na carga de 20. O outro scope, que corresponde a Q2, se manterá na carga de 10, já que a gente não alterou a capacitância de número 2. Bom, pessoal, dá para brincar aqui com diversos parâmetros e ir entendendo melhor o funcionamento desse circuito. Mas para esse vídeo eu vou me abster por aqui e espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.